Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui, sem filtro e sem nada, para compartilhar com vocês um artigo que eu encontrei no jornal JN de Portugal, escrito por Antônio Covas, que é um professor catedrático da Universidade do Algarve. É um texto que diz muito do que eu pesquiso e também diz muito sobre a nossa realidade, as várias realidades e discursos que se entrecruzam, as narrativas que se entrecruzam e essa nossa não possibilidade de se desprender da realidade social, material, prezando também uma outra realidade superior, uma realidade das ideias, da elevação espiritual, of course, né, aqui no Ocidente. Então, esse é um artigo de opinião que eu vou ler para vocês. Ele é um pouquinho extenso, mas ele é essencial para a gente poder desenvolver novas hipóteses e questionamentos aí para o desenvolvimento humano em meio a este caos, em meio ao furacão que a gente está vivendo atualmente aí com essas crises globais, uma globalização que vem nos causando efeitos colaterais e pro bem e pro mal, né? Ao mesmo tempo que causa conflitos, é, as os atores sociais, não só estados, mas organizações e cidadãos se unem em direção a uma sociedade mais plural, menos desigual, uma sociedade mais justa, né? Então, o artigo de opinião dele se chama A Guerra da Informação e as Camadas de Realidade, certo? Então, ele diz assim na chamada: por estes dias, a guerra da informação e da desinformação leva-nos a pensar que a realidade tem várias camadas e que, num contexto tão sobrecarregado de informação e hiperligações, a realidade se parece como uma cebola. Com efeito, estamos perante camadas sucessivas de realidade, desde o mais elementar senso comum até o mais refinado do bom senso. Da realidade material à realidade aumentada e virtual, do juízo politicamente correto até ao juízo mais dissimulado, do juízo parcial até a plurissignificação do universo hipertextual, da hipótese absurda até a descoberta acidental, da informação à desinformação, da insinuação torpe até a mais requintada ironia, da verdade científica até a pós-verdade e ao negacionismo. Essa é a chamada. Agora adentramos ao artigo. Há hoje cada vez menos evidências discursivas, mas duas são essencialmente reveladoras nos tempos que correm. A primeira diz respeito que a realidade é cada vez mais paradoxal e, em definitivo, o que parece não é. E a segunda diz respeito que nos aproximamos de um limiar perigoso, de uma iminente tragédia dos comuns, do que são exemplo a saúde pública, as alterações climáticas e a segurança coletiva. Aqui, chegados, constatamos, afinal, que declinar os paradoxos da realidade hoje significa também aumentar o campo de observação da realidade, multiplicar os ângulos e as perspectivas do olhar para um problema. Porém, talvez a maior limitação para abordar o problem solving neste novo ambiente seja a descontextualização nua e crua e as bolhas de informação que as novas formas de inteligência carregam consigo e que, estou seguro, nos farão passar inúmeras provações. Primeiro subtítulo: Campo das cebolas e as camadas de realidade. O nosso mundo encolheu dramaticamente e o drama dos limites é também
uma anunciada tragédia dos comuns, como, aliás, se comprova com a pandemia da Covid-19, as alterações climáticas e agora a segurança coletiva. Ao encolher, nosso mundo colocou os bens comuns globais da humanidade ao alcance da irresponsabilidade e dos irresponsáveis. Estamos em apuros, e de tal modo que elegemos várias modalidades de teste dos fatos para nos esclarecer. Porém, raramente a realidade se deixa apanhar, e agora, muito menos, porque se tornou muito mais escorregadia e furtiva, mais em verdade e mais pós-verdade, enfim, mais cebola. Essa é também a razão para usarmos muitas máscaras e representarmos outras tantas personagens. As sociedades abertas e cosmopolitas em que vivemos são sociedades de risco iminente que precisam de assegurar um mínimo de proteção adequada, pelo menos a ilusão de uma proteção. Não admira, pois, que elas sejam atravessadas por cortinas sucessivas que as tornam pouco transparentes. E além disso, a velocidade é a nossa imagem de marca, e cada velocidade revela-nos e desenvolve-nos uma grelha de leitura da realidade. Vejamos então algumas camadas dessa realidade cebola. A primeira camada de realidade estão nos nossos olhos, que são apenas olhos, uma pele fina para as primeiras visualizações, apenas isso. Na segunda camada de realidade estão os ambientes simulados, reais e virtuais. Somos, sobretudo, atores e personagens constantemente comprometidos numa vertigem representativa, utilizando inúmeras máscaras que usamos conforme as circunstâncias e as conveniências. Nessa cultura da representação e simulação, as atividades de composição são de tal modo extenuantes e nos deixam próximos da exaustão. Na terceira camada da realidade, vamos encontrar a metalinguagem, normalizadora do algoritmo mestre. Estamos na era dos dados e das multidões e obrigados a suspeitar para conhecer. Digamos que estamos a atualizar para o século XXI o princípio cartesiano da dúvida metódica ou sistemática. A evidência dos dados pode ser uma arma de destruição matemática, e por essa razão não devemos confundir a correlação estatística com a explicação racional. Entre a descontextualização da evidência estatística e a plurissignificação da realidade. É aqui que nos encontramos hoje. Na quarta camada de realidade está a internet dos objetos, IoT, e a simulação que eles organizam para nós. Logo que chegar à rede 5G, podemos imaginar que o princípio da realidade, a contas com a máxima conectividade dos objetos, quando estes, por vias da IoT, começarem a ditar também a sua realidade. Quando todos comunicarem entre si, pessoas, objetos e a inteligência artificial, através de uma internet totalmente acessível e distribuída, teremos atingido o paroxismo absoluto, uma verdadeira histeria coletiva de informação e comunicação. A quinta camada de realidade, vamos lidar com a hermenêutica interpretativa, pois, doravante, as sociedades estão obrigadas a aprender constantemente. O campo das ciências sociais e humanas, em especial, composto de conceitos, categorias, tipologias, padrões, normas e procedimentos, precisará de rever o seu código de comunicação para lidar com as notícias falsas e o enviesamento do conhecimento, os viés cognitivos. A academia deve preparar-se para rever o seu estatuto científico eminente, se não quiser ser um ator secundário que corre pelo lado de fora da realidade da cultura tecnológica e digital. Na sexta camada de realidade, vamos encontrar a realidade sombra, que está encoberta pelo risco interdependente e sistêmico.
É o reino onde crescem o risco moral, o passageiro clandestino e o caçador furtivo, e ainda a iminência de danos colaterais significativos. Com alguma sorte, talvez possamos obter a mitigação dos danos quase sempre através da socialização do prejuízo que o contribuinte pagará no tempo próprio. Na sétima camada de realidade, vamos encontrar os cisnes negros, as interações fortuitas e as descobertas acidentais, em consequência das propriedades emergentes das sociedades de risco global. E para descodificar esta camada de realidade, estamos obrigados a desenvolver treino específico e capacidades especiais para entender e antecipar como se forjam e desenvolvem as interações fortuitas e as descobertas acidentais, pois elas dificilmente caberão no interior das nossas métricas conceituais e habituais. Na oitava camada da realidade, vamos encontrar os complexos ambientes inteligentes, que são extensões da nossa própria inteligência, desde a realidade virtual e aumentada aos interfaces cérebro-computacionais, da inteligência dos objetos e até a inteligência artificial. Estamos em trânsito para fora do nosso habitat biológico para nos instalarmos em dispositivos tecnológicos transhumanos e pós-humanos, cuja a configuração futura nem sequer imaginamos. São gêmeos digitais que chegam. E, finalmente, a realidade da adição, a alucinação digitais, o oceano imenso de informação onde mergulhamos todos os dias. Uma espécie de sexto continente ou de modernidade líquida, para usar a expressão do sociólogo Zygmunt Bauman. No limite da nossa saúde mental, experimentamos uma vertigem permanente para separar o essencial do acessório e lutamos com imensas dificuldades para administrar a nossa economia da atenção. E no final, estamos exaustos e no dia seguinte tudo recomeça de novo. No final, aqui chegamos, constatamos, afinal, que declinar as camadas de realidade não é apenas experimentar um sumo agridoce da cebola que nos faz lacrimejar, mas, sobretudo, um verdadeiro trabalho de anos. Pois estamos a aumentar o campo da realidade antropológica e a multiplicar os ângulos de observação e as perspectivas de olhar para um problema. A realidade é virtual, a virtualidade é real. A inteligência deixou de ser meramente neurobiológica para se instalar em ambientes e ecossistemas digitais que, no limite, podem ser seres transhumanos ou mesmo pós-humanos. É uma sociedade algorítmica, os gêmeos digitais e o cyberespaço que chegam e que nos transportam para lá das fronteiras convencionais até ao universo da extraterritorialidade, uma realidade multidimensional, um novo campo das cebolas, onde reina a nova dúvida metódica e sistemática. E nas palavras do futurista Gerd Lohard, pode, talvez, dizer-se, tal como foi necessário redigir um tratado de não proliferação de armas nucleares. Talvez um dia seja necessário escrever um tratado de não proliferação de armas de destruição matemática. É isso, fica aqui o texto para a gente refletir e tentar digerir aos poucos aí essa cebola cheia de camadas, né? Fazendo uma metáfora com a nossa realidade em várias camadas e perspectivas aí para observar e olhar o problema. Beleza? Até mais.